Nós vamos hoje para a segunda análise da Confissão de Westminster, tratando ainda da doutrina das Sagradas Escrituras. Diz assim o primeiro parágrafo na sua parte inicial: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, todavia não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessário à salvação. O que nós vimos no programa passado com relação à introdução desse parágrafo? Que Deus tem se revelado ao homem de um modo natural. O que os teólogos querem dizer quando falam sobre revelação natural? Que é uma comunicação que Deus faz de si mesmo ao homem através da natureza. E a criação de Deus revela os atributos de Deus. Revela a sua sabedoria, por exemplo, revela a sua bondade, revela o seu poder, e isso de uma forma tão clara que torna o homem inexcusável. Por isso que Davi, no Salmo 19, diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. E em Romanos, no capítulo 1, nos versos de 19 a 20, o apóstolo Paulo fala sobre o fato de que o homem é indesculpável diante dessa revelação. Ele não tem como negar a existência de Deus. Ele pode negar verbalmente a existência de Deus. Ele pode tentar sufocar, suprimir esse conhecimento inato de Deus no seu coração, que Calvino chamava de semen religionis. Mas ele não pode destruir esse conhecimento. Romanos diz que o homem sabe que Deus existe. Num certo sentido, não existe nenhum ateu. O que nós encontramos são pessoas que negam a existência de Deus, por mais que isso as remeta para um mundo absurdo, ilógico, e que não oferece sentido à vida humana. Esse conhecimento natural de Deus torna o homem indesculpável. Primeiro, o homem não tem como alegar ignorância a fim de justificar os seus pecados. E, ao mesmo tempo, os pecados do homem tornam-se graves aos olhos de Deus, já que eles são praticados sob a luz que Deus tem emitido do seu trono de graça à humanidade como um todo. Deus tem se revelado ao homem através da sua criação. E quando o homem peca, ele não peca no escuro. Peca conscientemente contra aquele que o criou. Por isso a confissão diz que essa revelação natural não é suficiente para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessário à salvação. Agora a confissão apresenta uma outra forma de Deus se revelar ao homem. Primeiro, Deus se revela ao homem através da sua criação. Qual é o nome dessa doutrina? Doutrina da revelação natural de Deus. Mas as Escrituras Sagradas nos apresentam uma outra forma de Deus se revelar ao homem, que os teólogos costumam chamar de revelação especial, que é a revelação que Deus faz de si mesmo ao homem através das Escrituras Sagradas. Por que a revelação natural é insuficiente para o homem? Por que o homem carece de uma revelação escrita, carece de uma revelação especial? Porque a revelação natural não é de fato capaz de trazer ao homem aquele conhecimento que é necessário para a redenção do homem. Foi necessário que Deus se revelasse ao homem de modo especial. Quer dizer, suplementando esta revelação natural com uma revelação especial que chegou ao homem através da instrumentalidade de profetas e apóstolos. Essa revelação especial, que complementa a revelação natural, que é como se fosse uma outra metade de um livro rasgado ao meio, sabe, que nos possibilita então ler a história toda. Essa revelação é importante porque o pecado fez com que o homem perdesse a capacidade de ler a vida com sabedoria. Quer dizer, o homem olha para a ordem criada e não tira proveito disso e é capaz de atribuir às forças cegas esse espetáculo do poder, da sabedoria e da bondade de Deus. Por isso que Deus se revela ao homem de modo especial,
para que o homem pudesse ser curado da sua miopia, a partir então da utilização desses óculos que são as Sagradas Escrituras. Agora, as Sagradas Escrituras são importantes porque revelam algo que a revelação natural é incapaz de revelar: o caminho da redenção. A revelação natural nos fala sobre a sabedoria de Deus, nos fala sobre a bondade de Deus, nos fala sobre o poder de Deus. Nós não negamos isso. Agora, negamos a possibilidade de um homem, através da filosofia pura, através da mera meditação, em torno ou a partir da contemplação das obras da criação de Deus, sabe, do homem conhecer então, mediante essas coisas, o caminho da redenção. É necessário que Deus revele como que o homem pode ser perdoado, como é que o homem pode se reconciliar com o Deus a quem ele ofendeu. Então, veja só o ponto de vista da tradição teológica reformada e, no meu modo de ver, bíblica, sobre revelação. Existem duas revelações, uma revelação natural e uma revelação especial. Uma revelação que Deus faz através da natureza e outra revelação que Deus faz através da Bíblia. A revelação que Deus faz através da natureza permite o homem conhecer algo sobre os atributos de Deus, mas é uma revelação insuficiente para que o homem compreenda alguns mistérios da vida, sabe? Por exemplo, o homem compreender o propósito de Deus na história, se há vida após a morte, sabe que tipo de vida é essa após a morte que está designada para o homem? A natureza não revela nada sobre isso. E a natureza não apresenta um caminho de redenção, o caminho do perdão. Como que o homem pecador pode se reconciliar com Deus a quem ele ofendeu? Por isso Deus deu ao homem uma outra revelação, uma revelação especial, que ajuda o homem a saber quem ele é, de onde ele veio, para onde ele vai, sabe? E como é que esse Deus se comporta diante do pecado humano. Essa revelação revela a ira de Deus, a indignação de Deus, que é bem verdade, os céus proclamam essa glória, mas também manifestam essa ira, e a Bíblia ajuda o homem a interpretar alguns fatos da vida, como, por exemplo, as tragédias naturais, sabe? E todo esse sofrimento que experimentamos ou ao qual estamos expostos. A Bíblia nos ajuda a entender tudo isso e apresenta todas essas coisas como manifestações da indignação de Deus em face da realidade do pecado. Mas a Bíblia não é um livro que visa achatar o homem, vergar o homem, tornar a vida do homem mais miserável ainda. O propósito da Bíblia é apresentar o caminho da redenção. Quer dizer, a Bíblia faz pelo homem aquilo que a filosofia é absolutamente incapaz de fazer. Revelar as entranhas do amor gracioso de Deus. Desse amor que levou Deus a entregar o seu único filho para que o homem pudesse obter perdão de pecados. Eu espero que você, a partir de hoje, compreenda que Deus tem se revelado a você. O nosso Deus é um Deus comunicador. Tem se revelado através da sua criação, tem se revelado através da sua palavra. E a você cabe ler esses dois livros, a fim de se maravilhar com esse Deus, e em se maravilhando, magnificando, o adorando, o cultuando, e a Ele se rendendo inteiramente, a fim de viver para a glória do seu santo nome.